Fala, vendedor e vendedora, muito prazer. Me chamo Daniel, closer já há alguns anos em sistema de gestão empresarial aqui no Brasil. E hoje, galera, nesse vídeo eu quero trazer um ponto muito importante em um processo de vendas, que é a negociação. Então, eu listei aqui algumas dicas, alguns gatilhos que eu utilizo aqui no meu dia a dia, espero poder te ajudar também. E se você gosta de aprender novas técnicas e novas habilidades, já se inscreve aqui no canal e já deixa o like, beleza? Bom, vamos lá. Como eu disse para vocês, listei aqui algumas dicas. Na verdade, são 3 dicas que eu utilizo no meu processo aqui e vem dando muito certo, beleza? E a primeira dica que eu utilizo aqui é a escuta ativa, certo? Bom, o que acontece? Quando eu comecei aqui a minha carreira sendo closer, eu tinha aqui uma grande dificuldade que era realmente entender de fato o que o meu cliente estava buscando. Quais que eram as necessidades deles, quais que eram os reais problemas que eles estavam enfrentando, né? Até certo momento eu comecei a ler um livro que se chama Spin Selling, que foi um livro divisor de águas aqui na minha carreira, me ajudou muito. Indico vocês a lerem também, inclusive no próximo vídeo eu quero trazer também um review sobre esse livro. Porque realmente, pessoal, existe a venda antes desse livro, existe a venda depois. E nesse livro ele trata exatamente sobre essa questão da escutativa. Você realmente entender a dor do seu cliente. E na época eu não entendia muito bem a questão da venda complexa. Eu achava que, poxa, era só vender um produto, né? Hoje eu entendo que é diferente. Venda complexa é você gerar valor em cima desse produto. Realmente entregar valor da solução para o problema que o teu cliente está enfrentando, certo? E aí quando eu comecei a ler esse livro eu percebi exatamente o que eu precisava fazer, que é escutar, mais escutar do que realmente falar com o meu cliente, né? Então, depois que eu comecei a escutar de fato por detalhes, né, quais que são as necessidades, isso me ajudou também a criar estratégias lá no fechamento. Porque daí, o que acontece? Às vezes chegava no fechamento, o cliente me falava que, poxa, Daniel, não é isso que eu estou buscando, não me atendeu. Isso é muito frustrante. Então, a partir do momento que eu comecei a ouvir desde o primeiro contato com o cliente, isso me ajudou depois lá no fechamento. E lembrando, a negociação, ela depende muito desde o primeiro momento que tu tem o contato com o cliente, né? Então, isso vai impactar diretamente lá no final dessa venda. Certo, pessoal? Bom, e a próxima dica aqui é a negociação não é uma briga. É até engraçado esse tópico, porque eu tirei ele de um livro, eu li recentemente, que é Como Chegar ao Sim. É um livro que trata exatamente sobre negociação. E nele ele fala sobre esse ponto que a venda não é uma briga. E aí o que acontece? Nesse livro eles fizeram uma pesquisa com vários vendedores e eles perceberam que tinha muito vendedor que na negociação brigava por posição, né? Por exemplo, você vai comprar um tênis e aí você tenta negociar com o teu cliente, o vendedor não flexibiliza essa venda, não cria novas opções, novas alternativas e acaba realmente criando ali um cenário de briga, né? E aí qual que é a ideia que o livro traz? Que a negociação é você lado a lado do seu cliente tentando resolver o problema. Então a ideia é criar opções mútuas de ganhos mútuos, até passar a impressão para o teu cliente que ele está mais ganhando de você do que você ganhando dele. Então essa é a ideia da negociação, é algo que eu utilizo muito aqui hoje e vem dando muito certo, certo? E aí a próxima dica que eu tenho aqui também, na verdade são 2 perguntas, porque eu personalizei essas perguntas aqui, porque quando eu comecei também eu estava com algumas dificuldades de algumas objeções que os clientes me faziam lá na parte da negociação, que é a questão de, poxa, Daniel, gostei muito aqui da ferramenta, mas eu vou contratar só ano que vem, ou vou analisar e te aviso no WhatsApp. Isso acaba sendo muito chato, né? Então eu acho que você, vendedor e vendedora, já deve ter passado por isso também. E aí, nesse caso, eu criei 2 perguntas para evitar esse tipo de objeção. E aí a primeira delas é o seguinte, só antes de passar aqui a pergunta, eu vou explicar para vocês como é que funciona hoje o meu processo, né? Eu trabalho com venda de sistema de gestão empresarial. Então eu tenho que apresentar a ferramenta, né? De fato, tem que mostrar para o cliente como a gente vai resolver a dor dele na prática. Depois que eu validar a ferramenta, eu faço uma pergunta.
Seu João, dentro do que a gente testou aqui agora, dentro do que o senhor visualizou da ferramenta, o senhor conseguiu perceber o seu problema sendo resolvido aqui por essa solução? E aí nessa pergunta, o meu cliente ele vai dar uma boa pensada. E aí você vai ter a certeza, tanto de você ou do seu cliente, que realmente aquela solução atende 100% às necessidades dele. Evitando aquela objeção de, por exemplo, Daniel, eu vou contratar só ano que vem, certo? Então isso me ajudou muito a evitar esse tipo de objeção. Só que só essa pergunta não, vamos dizer assim, não é o suficiente. E aí eu criei outra pergunta que eu faço logo depois dessa, que é para validar qual que é a urgência do meu cliente, para ele não criar aquela... se esquivar e querer, por exemplo, contratar ano que vem ou me avisa no WhatsApp, que é a seguinte: seu João, em vista que o senhor me disse que ele atende, que faz sentido, qual que é a sua urgência para resolver esse problema na sua empresa? O senhor já quer resolver já o quanto antes? Já seria para ontem? E aí nessa pergunta o cliente também ele vai dar uma boa ali raciocinada, né, e evitar realmente aquela objeção dele querer contratar depois. Se ele for realmente querer contratar depois, ele vai te dizer nessa hora, né? Então isso evita também de você se desgastar, chegar lá na negociação, passar toda a proposta, às vezes descartar ali o último cartucho que você tem na manga por um cliente que não vai contratar, né? Então essas duas perguntas me ajudaram a ter ali um fechamento mais eficiente, certo, pessoal? Então essas foram as dicas que eu listei aqui para vocês hoje. Espero então ter ajudado de alguma forma você, vendedor ou vendedora. E se você gostou, já deixa o like também aqui no canal, se inscreve também, deixa nos comentários se você utilizou aqui algumas dessas dicas e se teve resultado também. Compartilha aqui a tua experiência. Quero desejar então aí um forte abraço para ti e boas vendas.